Olá, eu sou Larissa Delboni e essa é a websérie Cinema em Diálogo. Hoje eu converso com dois diretores, Anderson Bardot e Rodrigo de Oliveira, e a gente vai falar um pouquinho dos trabalhos deles com cinema, como é que o cinema entrou na vida dos dois. Essa websérie tem o intuito da gente falar de cinema brasileiro pelo olhar dos profissionais do Espírito Santo. Então fica com a gente que Cinema em Diálogo tem muita história boa para contar. Olá, Rodrigo. Olá, Bardot. Bem-vindos ao Cinema em Diálogo. E conta pra mim, como é que o cinema apareceu na vida de vocês? Como é que vocês se encontraram com essa profissão? Então, cinema sempre foi uma sina na minha vida. Não existia faculdade de cinema aqui no estado. Quando eu comecei a pensar em, em realizar alguma coisa, né? Então, a gente sempre começa como cinéfilo e não foi diferente comigo. Eu entrei no curso de comunicação assim que eu saí do segundo grau, e fiz publicidade e propaganda. Só que antes de fazer esse curso, eu já estava sendo movido, né, por essa cinefilia, e essa cinefilia me levou, inclusive, a trabalhar em duas empresas de cinema aqui de locadoras, né, aqui no estado. Eu trabalhei na 100% Vídeo, que depois virou Flash Vídeo, e depois eu saí e fui virar subgerente da Blockbuster. E aí, tipo, aí a Blockbuster foi vendida para lojas americanas, todo mundo foi demitido, e aí eu caí no curso de comunicação. E nisso eu ainda tinha paralelamente uma banda, então eu tinha essa coisa, né, esse corpo que quer atuar, quer cantar, quer escrever, quer gravar, quer assistir filme, está sempre ligado com algum tipo de expressão artística. E foi difícil, de alguma maneira, me encontrar, porque é um amor, assim, né, por todas essas áreas, mas foi no cinema mesmo que de fato eu consegui me encontrar, porque afinal de contas o cinema consegue reunir, né, consegue abraçar todas essas expressões e vertentes. E quando deu match, assim, né, eu vim trabalhar, entrei na Universidade Federal, primeiro estudante como música bacharelado, composição de trilha sonora. Aí eu lembro nitidamente do meu professor Marcos Neves, né, que falou assim: "Cara, você só fala de filme, o que você está fazendo aqui no curso de música? Eu pulo para o curso de cinema". E minha irmã já estava no curso de cinema, ela foi da segunda turma, se eu não me engano. Então foi assim, foi só somar um mais um, e fiz a prova de vagas remanescentes, entrei no curso, já estava produzindo, né? Eu era produtor de set, então isso foi tudo muito natural, né? Só realmente o desejo de realizar um filme com dinheiro que demorou bastante, mas ele veio na hora propícia e o resultado está aí, né? Estou rodando com Inabitáveis até agora, foram mais de 40 festivais, foram mais de 10 prêmios, circulamos internacionalmente, circulamos né, aqui no estado, nacionalmente, e agora vamos entrar em uma outra dinâmica de distribuição também. Então, caiu a pandemia no meio disso tudo, mas isso não vai me parar, tenho certeza que não vai parar nem eu, nenhum de vocês aqui, né? Tá todo mundo aqui muito afoito em realizar festival, em fazer filme, escrever filme, enfim. A minha história não é muito diferente. Eu nasci em 85, então quando eu estava crescendo, era o boom das locadoras, assim. E eu me lembro muito eu morava num bairro muito pequeno, então a minha mãe deixava que eu fosse alugar os filmes para ela. Sempre tinha lá uma comédia romântica, um filme de época, e eu podia alugar sempre um filme para mim. E eu me lembro muito de, em criança, assistir os filmes proibidos, assim. Eu me lembro de uma sessão assustadora de um filme que chama Eu, Christiane F., Drogada e Prostituída, que tem o David Bowie. Eu tinha, sei lá, 9 anos. Então, desde muito pequeno, eu tinha consciência de que tinha um negócio ali que me mexia com cinema. Eu tenho uma história de uma sessão incrível do Rei Leão num cinema com 1.500 crianças, de entender realmente o que o cinema era, assim, o que o cinema podia fazer.
E essa cinefilia foi durando, assim, ela passou das locadoras para os canais de TV a cabo, que foi uma revelação, assim, na minha vida. Eu fazia coleção, eu gravava, passava madrugadas inteiras gravando fitas VHS para poder acumular. Essa ideia do todo cinéfilo é um pouco acumulador, assim, também, né? A gente gosta não só de assistir os filmes, mas da sensação de que eles nos pertencem de alguma forma, assim. Tinha um acervo imenso de VHS, todos mal gravados, mas estava ali um acesso a um tipo de cinema que eu não conhecia até então, assim. E aí, muito por acaso, eu caí no curso de jornalismo da UFES. Eu soube, no dia que eu fiz o vestibular, que eu estava fazendo o curso errado. Eu fui fazer o vestibular e aí entrei pela primeira vez no Cine Metrópolis e assisti o Lavoura Arcaica, que estava passando lá. Eu não sabia que o cinema brasileiro podia fazer filmes daquele jeito, assim. Eu conheci o cinema brasileiro do cinema que levavam a gente para assistir na escola. Não sabia que um filme brasileiro podia ser daquele jeito. E aí, imediatamente, senti que estava no curso errado. Levei ainda 6 semestres para poder sair, mas aí finalmente saí e fui fazer cinema na UF, que é quando as coisas se abriram para mim. Em Niterói, eu entrei em contato com a crítica de cinema, que foi o meu primeiro acesso ao fazer cinematográfico mesmo. Assim, eu trabalhei como um crítico de cinema por muitos anos e estava muito tranquilo e muito estabelecido assim na carreira de crítica, muito confortável nessa posição, até que 2 eventos separados aconteceram. O primeiro, que eu fui para um festival onde eu conheci uma cineasta que chama Paula Gaetan. Eu tinha escrito sobre um filme dela, ela tinha gostado da crítica, e aí me chamou meio do nada para poder colaborar num roteiro que ela estava tendo dificuldade de desenvolver, que seria o primeiro longa-metragem de ficção dela, que virou depois o Exilados no Vulcão, que ganhou o Festival de Brasília. E logo depois o Vitor Graise, que me apresentou um livro, Capixaba, O Reino dos Medas, do Reinaldo Santos Neves, me chamando para ver se aquilo dava filme, e que virou Horas Vulgares, que foi o meu primeiro longa-metragem. Isso tudo 2008, 2009. E aí, desde então, eu decidi apostar nessa, larguei a crítica e me dedico ao cinema até hoje. Vocês descreveram o começo da relação de vocês com o cinema, mas ela parte sempre do roteiro. Inabitáveis, o roteiro é do Bardot, e o Rodrigo começou como crítico. Como é que a direção chamou vocês? Que horas que o diretor falou mais alto? Para mim sempre foi muito difícil conceber uma carreira no cinema, porque isso é muito diferente de tudo que eu estava acostumado a ver na vida. Eu nunca conheci nenhum cineasta até me mudar para Niterói. Eu nunca não tem nenhum artista na família, enfim. Então era tão estrangeiro, era tão impossível que eu me tornasse diretor, que nada me impedia de ir lá e fazer isso. Eu me lembro muito dessa sensação de dirigir a primeira vez, lá no Horas Vulgares, de ver muito de coisas que eu acho que são importantes de acontecer quando você é jovem, que é uma certa arrogância propositiva, no sentido de que você faz coisas que você sabe conscientemente que não é capaz, mas de todo modo você se prepara o bastante para conseguir fazer e acaba fazendo. E uma coisa que eu acho muito juvenil e importante, que é de não ter medo de errar, assim, né? Quando uma coisa que enquanto eu dirigi o Horas Vulgares, assim, Horas Vulgares é um filme de 123 minutos, ele tem 2 horas, mais de 2 horas de duração. Eu me lembro que eu me senti dirigindo cinema nele pela primeira vez quando a gente já estava na segunda semana de filmagem, que é uma cena muito específica lá em que tem tem coisas que acontecem na cena que dependem exclusivamente da direção. A gente podia ter escrito muito bem, os atores podiam ter o texto decorado, mas era só a gente combinando junto ali, nós, os atores, o fotógrafo, o som, só podia nascer por causa dessa conjunção. Eu me senti fazendo cinema de verdade, assim, o cinema que eu gostava de assistir. E aí virou uma obsessão, né? Eu quero fazer um próximo filme, porque se nesse filme eu tive um grande momento de cinema, que eu senti que eu estava fazendo cinema, no próximo eu quero 3, eu quero 5, eu quero 10, até que vai chegar um dia, eu espero, que eu faça um filme que seja inteiro assim. Mas aí uma vez que você começa, é muito
é muito gostoso, é muito difícil você pensar em outro lugar, e isso transforma completamente também o jeito que a gente escreve, né, Bardo? Você, quando começa a dirigir seus roteiros, você vira um melhor roteirista naturalmente. Total. Eu venho da escrita da poesia, né? Eu venho da escrita da música, da letra de música, né? Então, eu sempre pensei muito em imagens, eu sempre pensei muito em metáforas, sabe? Eu acho que minha cabeça, a gente tem um cinema interno, né? Nossa mente tem essa capacidade de produzir imagens e não necessariamente elas existem para as outras pessoas. Então é um cinema muito subjetivo, muito peculiar, né? E, de alguma maneira, quando a gente senta para conversar, acende um cigarro, coloca uma cerveja, bate um papo, parece que a gente compartilha determinadas imagens sem necessariamente ir externamente projetá-las, né? Parece que a gente conecta um cabo entre as pessoas e a gente fica projetando essas imagens juntas. Quando a gente está aqui conversando, a gente está, ao mesmo tempo, projetando imagens, né? E aí fica dentro de cada telinha da cabeça de cada um aí, ficam imagens um pouco semelhantes, às vezes dissemelhantes, mas que, de alguma maneira, seguem um determinado rito. Então, eu sempre fui muito curioso sobre essa nossa capacidade humana de produção de imagens e sons, e de como que nós somos meio que alquimistas, né? Eu gosto muito de cozinhar também, então, assim, quanto que a gente consegue pegar determinados elementos desse mundo externo, né? E reinterpretá-los, né? Transformar uma cadeira em outro elemento que não seja aquilo que a gente considera padronizado como uma cadeira, né? Então, e quando a gente recorta isso através de uma lente de uma câmera, é, a possibilidade desses objetos, desse cenário, dessa mise-en-scène se transformar em outras coisas que não aquelas que a gente objetivamente ou, digamos, positivamente, né, numa visão cartesiana de ver, quando a gente consegue conceber esse olhar, né, de uma maneira muito mais abrangente, eu acho que é aí que a magia que o cinema produz de fato me encantou, assim, falou, pô, aqui que é o meu lugar no mundo, assim, é aqui que eu vou conseguir me expressar, é aqui que eu vou conseguir construir, acho que determinadas sensações, determinadas formas de se ver o mundo e determinadas formas de agir com o corpo no mundo, que eu acho que o mundo ainda não falou, que eu acho que o mundo ainda não deu a importância devida, sabe? Então, eu acho que nesse período que a gente está vivendo, né, com esse excesso de informação, eu acho que nosso papel é muito mais de saber escolher. Escolher é uma dificuldade, escolher ao mesmo tempo é uma dádiva e é um trauma, é um exercício muito difícil, sabe? Escolher na vida já é difícil, e aí quando a gente vai para a direção, né, Rodrigo? Escolher na direção também não é fácil, porque a gente lida também com uma série de pessoas, né, que estão em torno dali. Mas a gente tem esse guião, né? Eu não gosto muito da palavra roteiro, né? Guião é tão bom, né? Que é meio que aquilo que, ó, se você se perder, tem algo aqui que te norteia. Então, a palavra ela tem essa força, né? De inicialmente trazer essas imagens internas da gente para o papel e depois da gente coletivamente tentar colocar o máximo de energia, não só da direção, mas da equipe como um todo, para que essas ideias de fato se concretizem, né? Se solidifiquem. Pior que é nem tanto se solidificar, porque a imagem também é uma coisa de projeção, né? Uma relação de projeção no tempo. Enfim, eu fiquei muito mexido quando eu li esse livro, até separei esse livro aqui, porque eu faço questão de mostrar um livro que me marcou bastante, que é o História do Cinema Capixaba, do Fernando Tatagiba, que ele fala sobre essa questão do primeiro filme, né, nos anos 60 aí, 66, do Ramon Alvarado, que ele fala o quão foi difícil a projeção desse filme para os capixabas e quanto que a reação dos cinéfilos daqui da região foi de massacrá-lo, assim. Foi o primeiro filme, né, dos anos 60 que foi projetado e o Alvarado ficou
tempos, assim, sem pegar uma câmera de novo, porque ele se sentiu muito mal. E a dificuldade que o Fernando Tatagiba posiciona de produzir cinema aqui no estado entre sugerir e o discursar. Então, eu fico com eu levo comigo esse desafio, né, de tentar produzir um tipo de cinema que não discurse, que não panflete, mas que de alguma maneira possa sugerir ideias, possa produzir, né, mais questões do que de fato respostas. Eu acho que o nosso Estado precisa ainda passar por um momento de investir em formação de plateia. A gente tem produções muito importantes, produções muito potentes, e a gente precisa treinar o olhar, né, dos nossos espectadores. Quando você fala em cinema de discurso, vocês dois são dois diretores que transitam muito bem pela temática LGBTQIA+. Como é que vocês entendem esse discurso que não é panfletário, mas que é um discurso necessário para essas populações? Como é que vocês veem essa representatividade dos filmes que vocês produzem? Eu tenho medo dessa ideia da gente não poder fazer panfleto no momento em que a capacidade de leitura das pessoas está tão reduzida, assim. Um panfleto é um resumo de ideias. E eu acho que os filmes panfletários foram importantes, assim, na minha formação, sabe? Mesmo que a gente já não os faça mais, eu ainda acredito que tem um pouco de ativismo pequeno, simples, que a gente consegue alcançar com esses filmes, que às vezes é simplesmente mostrar uma relação que não se mostra naturalmente, porque o cinema é tradicionalmente hétero. Agora, a nossa representação, ela diz muito sobre o próprio ato artístico, assim, né? Uma vez que é da gente que parte, que essas ideias floreiam, esse lugar que o Bardot falou, que eu acho muito bonito, de ser esse lugar a partir da onde a gente se coloca no mundo, né? É muito natural que esses filmes sejam uma extensão da nossa própria vivência. Eu passei, por exemplo, por uma coisa que eu só agora consigo entender, é que os meus filmes ficaram muito mais tempo no armário do que eu, por exemplo. Eu fui um menino, eu fui um adolescente gay fora do armário, assim, clássico. Eu fui na minha formatura do terceiro ano do ensino médio, eu dancei a valsa com meu namorado, de terninho, Então, assim, o armário para mim nunca foi uma questão pessoal, mas os meus filmes, de alguma forma, pelo menos os primeiros, assim, ainda estavam ali num certo armário. E eu fico me perguntando hoje o porquê disso, assim, por que demorou para eu fazer filmes que fossem abertamente LGBTQ, sabe? E o quanto que a gente mesmo não introjeta certas questões da cultura, assim, né? Esses filmes que eu falei, por exemplo, que eu assistia todos na infância e na adolescência, era muito raro eu encontrar personagens que fossem de fato como eu. Eu sempre me projetava. Eu acho que todo jovem menino gay tem uma obsessão com atrizes, por exemplo. Assim, eu me lembro muito com o cinema brasileiro, por exemplo, eu me lembro de ser apaixonado desde o começo pela Dira Paz. E era um pouco uma vontade de ser como ela, é, de navegar pelos espaços que ela navegava, mas não tinha muito a ver comigo, assim, sabe? Era um outro corpo, era uma outra história que eu, na ausência de uma história particular projetada na tela, eu ia lá e usava aquilo como um modo de projeção, né? Então, quando eu começo a assistir os filmes, começo a descobrir que existem filmes que falam exatamente de pessoas como eu, do jeito como eu falo, do jeito como eu navego pelo mundo, do jeito como os meus amigos navegam, do jeito como a comunidade que eu frequentava navegava, isso sim é uma revelação. E que eu tenha demorado um pouco para começar a fazer filmes nesse espaço, para mim é muito curioso, assim, a matéria é para terapia e tal, eu estou tratando já disso lá. Mas é muito, eu acho que a gente tem funções, é, é, o nosso trabalho tem funções que escapam da nossa vontade, assim. Por mais que a gente deseje fazer eles de uma certa forma e que eles tenham algum sentido no mundo, o sentido quem vai atribuir é o mundo por conta própria, assim, né? Isso que a Larissa fala da formação de plateia, de olhares,
Eu acho que é muito nesse sentido, assim, né? Porque no momento em que acaba, no momento em que a gente termina o filme, que está projetado, o filme efetivamente deixa de ser nosso, né? E aí, assim, para ele precisa ter donos tão carinhosos quanto os donos anteriores, sabe? Quando a gente vende um imóvel, um carro de segunda mão, sabe? Você torce para que o próximo dono cuide tão bem do carro como você, mas já não é mais seu. E o que eu espero muito é isso, assim, sabe? Eu sempre espero que o espectador tenha um olhar um pouco mais compassivo, carinhoso, aberto, porque chega uma hora em que a gente tem que entregar, né? E quando a gente entrega, é dolorido e é um alívio ao mesmo tempo, porque isso significa que a gente já pode começar a pensar no próximo filme. Rodrigo, seus filmes têm uma participação importante no meu conhecimento de cinema brasileiro. Você é um diretor que faz parte da minha vida, eu acho que provavelmente da do Bardot também, a gente se relaciona muito com seus filmes. E eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma pergunta que permeia as nossas discussões às vezes. Os seus filmes têm cenas com tensão sexual muito afloradas, né? São momentos ali que você sente que aquilo vai acontecer e às vezes aquelas cenas não acontecem para nós, público. Não chega para gente. Por quê que essa cena não chega? Pois é uma dessas funções do armário interno, sabe? Que eu comecei a. Porque, por exemplo, Horas Vulgares é um filme onde há uma tensão homoerótica evidente, e, no entanto, ele é protagonizado por pessoas heterossexuais. O Teobaldo Morto Romeu Exilado, que eventualmente termina com a concretização desse desejo, ainda é protagonizado por personagens heterossexuais. Eu acho que isso tem muito a ver com um certo desafio, sabendo que eu estaria falando para plateias majoritariamente heterossexuais, que esse cinema é, 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 podia alcançar pessoas em outros espaços que não só o meu. A ideia era muito tentar, tentar transmitir alguma sensação de globalidade dessas sensações, assim, sabe? E, sobretudo, de acreditar um pouco no poder da imagem, assim, sabe? Tem momentos no Horas Vulgares. Horas Vulgares, por exemplo, a gente chegou a filmar cenas de sexo que acabaram não entrando no corte final. E a gente entendia, e aí vendo isso na montagem, ficava muito claro que as cenas de sexo, mesmo no modo como a gente as filmou, elas estavam muito menos tesudas do que os momentos que eram tensos, né? Então acho que tem uma coisa disso também, de descobrir onde é que aonde que o seu Eros atua. No meu caso tem sido em momentos de grande tensão entre pessoas que se amam muito, mas que não estão relacionadas diretamente. E isso é muito curioso de pensar assim, né? Porque os filmes de alguma forma é, vão revelando mais sobre as minhas questões do que eu imaginaria a princípio. A cena do Teobaldo, onde os dois protagonistas finalmente vão ao cabo e conseguem transar pela primeira vez, é uma imagem que tem a ver, inclusive, aqui com o lugar que eu tô. Assim, ali é uma transa do meu pai com essa cidade onde eu tô aqui agora, e que, para traduzir em imagem, são os corpos de dois homens que finalmente se conectam. Então, a maneira como isso tudo que o Bardot estava falando que a gente carrega dentro da gente, a maneira como isso se transforma em imagem é muito. Os caminhos são muito tortos, assim. E, no entanto, eventualmente aparece lá esses corpos que se unem, sabe? Você se entrega assim também, Bardot, nos seus filmes? Assim, né, eu assisti bastante os filmes do Rodrigo, né, e foi sentar na cadeira e assistir As Horas Vulgares foi meio que um tapa para dizer, ei, você também pode fazer filme, sabe? E eu acho que quando o Rodrigo ele deixa de executar determinadas coisas que assim um realizador ou uma realizadora que senta na cadeira e vê, poxa, isso poderia estar lá, também serve como um incentivo para falar, já que ele não disse, eu vou lá e vou fazer. Então, assim, eu acho que o tipo de cinema que eu busco, assim,
ele está nitidamente atrelado ao universo queer e ao universo LGBT, ao universo bicha, ao universo de celebração desse espaço transgressor, não com a intenção de ir para o centro, não com a intenção de se tornar mainstream, mas com a intenção de celebrar essa marginalidade, com a intenção de celebrar esses espaços marginais. E eu vejo também isso se aflorando no trabalho do Rodrigo, né? O Rodrigo acabou de finalizar um filme, inclusive trabalhei com ele e com o coordenador e produtor de arte, e eu tô doido para assistir o filme porque o filme vai falar exatamente disso. E eu estou muito orgulhoso, né, de o Rodrigo ter chegado nesses assuntos tão pertinentes a gente, assim. E eu acho que ele não foi panfletário, sabe? Eu acho que ele foi o roteiro, assim, eu me emocionei bastante com o roteiro, né? E ele foi muito sugestivo e muito sagaz naquilo com que ele deixa também com que o público ou o leitor, a leitora conecta as partes, sabe? E de alguma maneira também coloca um pouco da sua história, da sua vida, da sua forma de ver o mundo ali no roteiro, né? O tempo todo ali nesse processo de construção de leitura. Então, por favor, Rodrigo, não perca isso, porque eu acho que é isso que vai fazer, eu acho que outros cineastas que, né, vão sentar na cadeira, vão assistir o seu cinema, vão querer se sentir tocado, assim. Eu acho que isso também me move, assim. Eu quero tocar as pessoas nesse ponto de sugestão. Eu venho, né, como eu disse anteriormente, de uma faculdade de publicidade, e a sensação que eu tive era de que as coisas deveriam ser muito, muito encaixadas, sabe? Com a sensação apenas de agradar as pessoas, apenas de fazer determinados formatos de bolo que são ótimos, são maravilhosos, né? Se a gente for assistir os grandes clássicos, né, a gente vai ver que são grandes formatos de bolo. Mas, quando eles surgiram, eles não eram. Então, eu acho que o tempo também vai formatando isso, assim, e fica uma necessidade também, assim, pelo menos minha, de aquariano, né, de essa pessoa de querer desconstruir, construir coisas que ainda não foram feitas ou que foram feitas, mas ficaram ali na latrina, foram deixadas de lado ou foram achincalhadas. Eu adoro coisas achincalhadas, eu adoro coisas que foram colocadas de lado, sabe? Então, o cinema queer tem muita potência quando ele transforma, por exemplo, a palavra queer, foi um xingamento, né? Foi uma palavra pejorativa, em algo a se celebrar. A palavra bicha aqui no Brasil, a palavra viado, né? A palavra bicha caricata. Então, tudo isso tem que se transformar eu acho, uma forma de se expressar, de celebrar esse corpo. Agora, como você vai buscar essa maneira de expressar? Você pode ser igual a mais 30 cineastas que estão aí produzindo as coisas, ou você pode olhar de uma forma diferente e trazer algo que toque as pessoas, né? Eu sou filho de uma mãe que é sindicalista, então eu sei muito bem que um discurso sindical, que um discurso político, ele é duro, ele chega nas pessoas, mas um filme ele penetra uma pessoa enrijecida de uma tal maneira que nenhum discurso político penetra. Então, a maneira com que a arte, né, a sensibilidade da arte pode chegar em pessoas muito feridas, muito machucadas, mas que possuem também uma crosta, uma casca muito enrijecida, né? Como que a arte pode conseguir quebrar isso? Um discurso, às vezes, político direto não consegue, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Olha, eu queria dizer para vocês que a heteronormatividade precisa muito mais de vocês do que vocês imaginam, viu? A gente precisa encontrar todos esses discursos para coexistir. E nesse momento, né, que a gente vive uma das maiores crises de saúde do mundo, como é que está a produção de vocês? Como é que vocês enxergam esse novo fazer cultural, de cinema, de música, de literatura, a partir desse novo momento? Vocês têm produzido ou a nossa crise mundial de saúde e as outras mais que nós como brasileiros podemos experimentar tem atrapalhado no desenvolvimento dos projetos? Como é que vocês estão nesse momento?
Eu dei muita sorte porque me calharam 2 filmes assim de trabalhar na finalização. Então eu estou finalizando um filme e estou montando um outro. Um deles é esse que o Bardot falou, que chama Os Primeiros Soldados, que eu estou finalizando já. Mas é isso, assim, a gente está finalizando de uma maneira muito estranha, que é sem a presença física, né? Essa semana mesmo a gente está organizando para como fazer para terminar o filme sem a minha presença lá, e o quanto que isso significa de também de abrir mão de certos de certos preceitos de diretor e entregar de fato na mão dos seus colegas de equipe, assim, sabe? É isso, assim, é uma confiança extrema no teu fotógrafo, no teu técnico de som, no teu mixador, de que o trabalho todo, de que eles de alguma forma já comungam da sua visão. Porque lá eu não vou poder estar, por causa disso tudo que está acontecendo. Eu estou montando um outro filme enfim, que é um pouco pelo lado do que eu já fiz com o Paulo José lá no Todos os Paulos do Mundo. Então eu podia trabalhar em casa. Agora, quando eu olho para as possibilidades da gente fazer coisas no mundo de novo, é muito desesperador mesmo. Eu fui da última geração que precisou sair para poder estudar cinema na UFES, fora do Espírito Santo, na UF. Eu me lembro muito assim de pensar na época assim, quantas gerações de jovens realizadores não puderam se formar porque não tinha uma graduação aqui ainda. Eu penso muito nessa geração de agora, assim, sabe? Tem gente que estava começando uma vida no cinema agora, e teve realmente tudo interrompido. Com o agravante da gente ainda viver no país que a gente vive, onde as políticas culturais estão, pelo menos no nível federal, estão jogadas às traças. Assim. As minhas conversas todas com as esferas federais, elas davam um ano para acontecer. O cinema já demora, assim. Um ano é uma vida. Então, esse é um momento em que eu estou, francamente, muito assustado. Assim. Eu não tenho nenhuma mensagem muito positiva para oferecer, a não ser a resiliência que me parece normal fazendo cinema no Espírito Santo. Ela já é quixotesca na origem. Assim. Já é uma empresa absurda essa que a gente está tentando fazer. Vocês manterem um festival de cinema há tanto tempo, que é um dos mais velhos do mundo, do Brasil, a gente tentar fazer filme, tentar não só fazer filme, mas tentar ser cineasta, que é diferente de ser um fazedor de filme, de tentar ter uma carreira de fato, né, de ter um filme atrás do outro. Isso tudo é muito absurdo que a gente tenha decidido fazer o que a gente faz. Mas a gente faz, né? E a gente tem feito. Então a única coisa que eu sinto de positivo é que se tem uma gente que não vai desistir por causa dessas coisas, é esse pessoal de cinema. Porque, assim, desistir é o que esperam da gente, né? Por isso colocam essas dificuldades todas. E eu duvido muito que a gente não vá se reencontrar em breve com filmes novos, um festival que vai acontecer de novo presencialmente. Eu duvido muito que não estejam sendo gestados agora filmes que vão fazer parte de uma nova geração, de uma nova linguagem, que não tem a ver comigo nem com o Bardot, de gente realmente nova que está começando, que para quem o cinema é do jeito que já está agora, gente que não viveu os últimos 10, 15 anos de cinema, mas que começou há 2, 3 anos. Então, para eles sempre foi difícil. Essas pessoas eu acho que vão ter muito para ensinar para a gente, sabe? Eu fico para voltar para o festival, assim, eu fico imaginando muito como é que vai ser a Mostra Foco do ano que vem, assim. Que filmes serão esses, assim? Porque vai ser de gente que a gente não conhece. Vão vir de lugares que a gente desconhece, vão vir de sensibilidades que a gente não conseguiu conversar, que a gente não conseguiu encontrar nos corredores do festival nesses anos que ele passou online. Então vai ser muito maneiro. Vai ser muito maneiro. Gente, o Rodrigo hoje ele tá muito aquariano, eu tô amando isso, né?
porque eu concordo plenamente com ele sobre essas questões da gente aprender com a próxima geração, né? A geração ali dos anos 80, da Saskia, né? Balão Mágico aprendeu muito com a geração dos anos 60, né? E a geração do Rodrigo, né? Eu acho que aprendeu um pouco com a geração que está chegando, que foram os alunos da universidade. Eu acho que eu acho, não tenho certeza que eu já estou aprendendo muita coisa com essa galera que está chegando muito nova e assim muito sagaz na realização, e eu não vejo a hora de entender o que o cinema vai ser depois do 5G, sabe? De como que a gente vai atualizar a nossa maneira de expressão dessa linguagem. Ela não parou, assim, desde que o cinema surgiu. Acho que o cinema não em nenhum momento ele ficou de fato enrijecido, né? É só futucar um pouco para você ver o que o cinema realmente não parou de se reinventar, e eu acho que ele não vai parar. E acho que cabe a gente assim ser um pouco, né, mais líquido do que sólido, assim, conseguir absorver o que há por vir, assim, né? Tem muita coisa que a gente ainda não falou, tem muita coisa que a gente não experienciou, e eu posso falar muito sobre o meu ponto de vista. Eu moro na periferia de Vila Velha, em Vale Encantado. É, Consegui observar que o cinema no Espírito Santo ele foi muito elitizado desde a sua origem, produzido por pessoas brancas, héteros, cis. E aí, agora a gente, né, se você for pegar o catálogo de 81 anos da história do cinema capixaba, organizado pela Carla Osório, né, e tem uma introdução da Saskia Sá, que ela fala sobre o quanto que é desesperador a perda das nossas memórias, o quanto que é, é difícil a gente dar continuidade para uma carreira. Você sempre vê cineastas que aparecem, produzem um filme, depois desaparecem, fazem outra coisa, e é uma repetição isso na nossa história, assim, como que a gente agora, né, a gente tem uma marca no passado que foi o AI-5, né, que foi essa derrocata, assim, para um pensamento criativo. E assim tiveram figuras que continuaram perseverantes, né, Tadeu, Teixeira, enfim. Mas a gente está passando por um processo muito difícil, que não só existe uma doença que, né, já matou mais de 500 mil de brasileiros e brasileiras, né, oficialmente computadas, mas a gente tem uma figura que, né, é o nosso presidente, é a figura central ali, mais preocupada em continuar essa matança, né, em fazer uma engenharia social e de falsa informação, de fake news, para que essas matanças se permaneçam. E a gente tem também sistemas políticos muito adestrados e calados pela força do mercado financeiro, né? Nós temos o legislativo, o judiciário aí muito acomodados, né? E eu acho que daqui a 10 anos eles vão se perguntar por que nós estivemos tão acomodados assim, né? Porque a força popular realmente tá bem travada, porque se a gente sair, botar o pé fora de casa, a gente tem uma P1, uma P2, a gente é contaminado, contamina as pessoas que a gente ama, e já é adeus. Beijo, tchau. E quem tem de fato poder na mão hoje em dia para fazer, né, para tirar esse cara, esse genocida daquela cadeira, porque a cadeira é muito mais forte de quem senta nela, não faz, não tira. Então, a gente é ingênuo a gente pensar que o sucesso de uma carreira de um cineasta, o sucesso de uma carreira de um médico, o sucesso de uma carreira de um festival, ele é algo unilateralmente voltado ao seu esforço mental, físico. Ele é uma mistura, né? Uma consequência de um cenário propício para que você, de fato, consiga executar os seus projetos. A gente são, acho que, mais de 11 anos aí da lei do Funcultura. A gente tem 10 anos aí da Universidade Federal formando
e profissionalizando novas pessoas. Então, tudo isso está propiciando, por exemplo, a produção de longas-metragens, mas se a gente corta tudo isso, dificilmente a gente vai ter assim, né, a força, a gana de produzir isso novamente. A gente tem agora uma questão histórica aí da lei, né, estadual de promoção. Vamos ver aonde que ela vai, como que vai ser experimentado isso. Isso foi fruto de uma luta histórica. Então, assim, a gente não pode abrir mão disso. Ainda eu acho pouco, ainda eu acho que, por exemplo, a lei emergencial aqui no Estado, ela não foi emergencial, o dinheiro não chegou de maneira emergencial, ele veio, mas foi difícil de chegar, muita gente aí passando fome, muitos artistas, assim, pedindo dinheiro, pedindo, sabe, uma ajuda aqui dos amigos, e aí a gente vê, né, às vezes uma posição política muito cômoda também de falar, não, as coisas vão chegar, vão se acalmar. Então, assim, a gente realmente precisa de pessoas que ajam de uma maneira mais séria em relação às vidas que produzem esse tipo de conteúdo aqui no Estado. E eu acredito que a gente tem... Eu sou muito positivo no sentido de acreditar que no futuro, aí, nesse fim de pandemia, a gente vai conseguir superar tudo isso, a gente vai produzir nossos filmes, a gente vai sentar numa cadeira e vai conversar, tudo mais, mas também tenho esse pé atrás se a gente não está regredindo em determinadas questões, parecendo que a gente está andando para frente, né? Por enquanto, ficar em casa, se proteger, escrever seus roteiros, produzir, né? E a gente precisa de uma nova lei emergencial que abarque mais pessoas, pessoas que às vezes não têm um celular, não têm um computador, não conseguem lidar com o registro, né? Como que a gente vai trabalhar com isso, né? Então, a gente precisa desse olhar um pouco mais atento sobre o cenário de uma maneira geral e a longo prazo. Pegando um pouquinho do que vocês disseram, a gente tem dois paradoxos aí que são muito marcantes, pelo menos para a minha análise. A gente tem um dos maiores mercados consumidores de conteúdo audiovisual por demanda, que é o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é afoito por conteúdo audiovisual e a pandemia é uma prova disso. Assim, ficar em casa é um processo desesperador. E a cultura tem essa pílula milagrosa da calma, do acalento e do se mantenha em casa. Ao mesmo tempo que a gente vive um momento que vocês citaram muito bem aí, que o diretor, ele se forma, ele faz um primeiro filme, e por que que ele não engrena um trabalho no outro? O Rodrigo falou no primeiro momento que ele precisava se sentir dirigindo o cinema, e aí ele queria fazer um filme atrás do outro para experimentar essa sensação de fazer cinema mais, sentir isso mais vezes. O que vocês atribuem essa dificuldade na continuidade da carreira? A gente sabe que o audiovisual é uma coisa que demanda tempo, mas por que que a gente não tem uma produção linear no nosso estado, por exemplo, que é o recorte que a gente está analisando nesse momento? Eu acho que é isso, assim, a gente é de uma geração pós-Fulcultura em que a divisão do trabalho começou a ser mais equânime. Mas ainda assim ela acontece através de sistemas que são muito viciados, assim. E elas não se configuram de fato em políticas de cultura, né? Edital não é uma política cultural por si, né? Ele é um mecanismo para tentar suprir uma ausência. Tanto que ele demanda concorrência, tanto que ele demanda o crivo de outros profissionais, ele demanda. Ele não se configura exatamente como uma política de cultura que atravesse governos, assim. Tanto que é isso, a gente toda eleição a gente torce para que os editais continuem. Uhum. Se a gente torce para que eles continuem, é porque eles podem acabar a qualquer momento. Não é uma política de Estado, né? É uma política de governo, né? Tanto que eles acabaram nos estados que estão em volta da gente, né? A gente chegou nesse cenário que eu acho curioso do Espírito Santo ser o estado com a política cultural mais avançada em relação a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, assim. Ainda que o nosso dinheiro seja muito menor. Agora, eu acho que tem um monte de coisas que contribuem para essa não continuidade
E uma delas é uma falta de tradição que foi meio que se repetindo, assim. Os filmes, eu me lembro muito da sensação de estar no Festival de Vitória, assistindo filmes capixabas, torcendo para ver o próximo daquela pessoa, e o próximo nunca vi. E aí, por que isso acontecia, né? Falando assim, no momento de filmes de película, onde eram 2 filmes por ano, né? No máximo 2 filmes por ano, mais o filme que o festival mesmo produzia através da oficina. Então é isso, assim, você estava num universo de 3 filmes capixabas. A gente melhorou muito. A gente está produzindo sei lá quantos filmes por ano, mas certamente mais de 50 por ano. O que é incrível. Isso significa que as pessoas podem... Mas também tem um tanto de gente que ficou para trás nessa história que ainda precisa fazer esses filmes, que eu ainda quero ver esses filmes. Eu ainda quero ver o primeiro longa da Saskia Sá. Eu ainda quero ver, sabe? Não E aí eu acho que a gente tem que pensar numa maneira de fazer com que de fazer com que a ideia do cinema não seja mais tão quixotesca. Porque somos poucos os que vivem só de dirigir os próprios filmes aqui hoje em dia. Todo mundo faz um outro trabalho. E assim, fazer outros trabalhos, cair na publicidade, cair na campanha política, é destruidor de criatividades. É destruidor porque as pessoas precisam se manter de alguma forma. E é isso que eu acho mais importante, assim. É um trabalho muito honesto, né, Rodrigo? Mas às vezes a pessoa não quer trabalhar com isso, né? Mas tem que trabalhar. Não, e não tem, e você não imagina, né? Você que está começando a dirigir filme agora que tem tamanhos maiores, assim. Imagina dirigir o Inabitáveis enquanto você está precisando ter um trabalho diário para fazer outra coisa, para sustentar a sua paixão. Isso é impossível, né? Então eu sinto muito por isso, assim. Eu temo que a gente tenha figuras importantes que ficaram um pouco pro lado da história, não para trás, mas pro lado. E acho que a gente tem por obrigação, por dever moral, assim, de trazê-las de volta. O Bardot mesmo estava falando do Ramon Alvarado. A gente lá na Pique Bandeira tem um trabalho grande que está começando agora, né? De trazer agora, nesse momento, está passando um filme inédito dele, que é uma cirurgia cardíaca que ele filmou nos anos 60. A gente tem esses decanos, a gente tem mestres no nosso cinema, e a gente tem jovens talentos, e a gente tem gerações que ainda estão sedentas por esses filmes. Assim. Eu acho que isso demanda mais. E, Rodrigo, a gente vai ver a história dessas pessoas que a gente viu ali como referência, pega a Milton, né, e vê o quanto foi difícil para ele rodar um filme, né. Você pega o Lisandro Nunes, assim, um talento, aqueles curtas incríveis, e você querendo ver mais e não tem, e aí cadê, sabe? E tipo, dá um aperto no peito e falar, será que isso vai acontecer comigo também, assim, né? Será que essa energia toda que eu tô tendo, não, eu vou lá, vai ser fogo de palha? Será que daqui a 2 anos a força do sistema vai ser tão grande que vai me colocar num caixote? Eu penso isso sempre, sabe? Olha, o que eu posso dizer para vocês é que vem uma próxima geração aí que quer produzir a qualquer custo. Eu tenho um filho de 9 anos e ele ganhou um celular há pouco tempo e ele faz curta-metragens sobre o movimento da minha rua. Então, estejam prontos, porque a gente tem uma geração dos 5G da internet que entendeu o audiovisual e que ele é muito palpável. Não, eu acho isso o máximo. Vocês conhecem o meu filhote e ele tem um olhar audiovisual. Não, e eu fico pensando muito, Lala, também, assim, o Miguel é uma criança que nasce dentro desse berço do cinema. E eu fico pensando, assim, também em crianças que nascem na periferia, que não tiveram oportunidade, crianças negras, meninas, sabe, que, tipo, precisam ter a mesma oportunidade que o Miguel na hora de realizar um filme quando quiserem, sabe? Eu quero muito lutar por isso, sabe? Eu acho que meu filme e os filmes que eu vou produzir vão ser muito nesse caminho de que todo mundo, se você tem talento, se você quer fazer essa área, se você quer se empenhar nessa área, né, seja quem você for, você
pode ter um espaço, né, de realização. Então, a gente precisa, de fato, pensar nessa cadeia de produção, a gente precisa pensar nessa indústria em realização, em produção, em equipamento, em profissionalização, né, em produção teórica, em produção prática, abrir isso, dinamizar, democratizar, que aí vai ser sucesso. O Espírito Santo é um estado que tem tudo para ser uma referência mundial de produção de cinema, sem dúvida. Esses espaços precisam existir e a responsabilidade é nossa para que eles continuem existindo. Meninos, conversar com vocês é sempre delicioso. Eu tenho material para a segunda temporada com os dois. Eu estava morrendo de saudade. Sejam sempre muito bem-vindos a esse nosso bate-papo de obrigado, cinema. Larissa. Eu que agradeço, Lala. Muito obrigado mesmo. Estou ansiosa para lançar esses filmes no festival, para a gente se encontrar no tapete vermelho, todo mundo vacinado e darmos muitos abraços. Muito obrigada. Eu estou aqui na torcida para o Rodrigo lançar isso fisicamente e não vejo a hora de juntar e ter uma festona, porque esse filme tipo, merece uma baita de uma festa, sabe? Eu já sonhei Tomara com a que sessão role. dele no Festival de Eu Vitória. Vai também. ser... Já sonhei literalmente. Vai ser bonito. Obrigado demais de Olha. receber a gente aqui. Sabe o que eu me lembro? Vocês estavam terminando de filmar, foi no festival de 2019, e os seus atores foram assistir a uma sessão do festival, você estava exausto, não conseguiu ir, e a gente combinou de lançar o filme e depois fazer um showzão na tenda para comemorar esse lançamento. A pandemia só vai atrasar nossos planos. Amores, muito bem-vindos, muito obrigada, e eu espero vocês para muito mais conversa. Esse foi o último episódio da primeira temporada da nossa websérie Cinema em Diálogo. Eu conversei com os diretores Anderson Bardot e Rodrigo de Oliveira. Fica com a gente que a segunda temporada está cheia de coisa bacana.